Aninhada ao longo da costa ocidental africana, a Costa do Marfim convida-nos com a hospitalidade do seu povo e a riqueza do seu patrimônio. Conhecida pelas suas paisagens exuberantes e cultura vibrante, esta nação guarda uma história fascinante dentro das suas fronteiras. Das ruas movimentadas de Abidjan às lagoas tranquilas do interior, a Costa do Marfim convida à exploração e descoberta. Esta é uma terra onde tradições ancestrais se entrelaçam com influências modernas, criando uma mistura cativante do antigo e do novo. O espírito da Costa do Marfim reflete-se nos mercados coloridos, nos ritmos contagiantes da música tradicional e no calor dos sorrisos do seu povo. Juntem-se a nós numa viagem ao coração da Costa do Marfim, a desvendar as camadas de história, cultura e tradição que tornam esta nação verdadeiramente especial. A nossa exploração levar-nos-á pelos anais do tempo, seguindo os passos de antigos reinos e a chegada dos exploradores europeus. Mergulharemos nos ritmos da vida cotidiana, experienciando a vibração dos festivais e o fascínio cativante da arte e música marfinense. E vamos saborear os sabores de uma cozinha que seduz o paladar com a sua mistura única de influências africanas e francesas. Muito antes de os navios europeus chegarem às suas costas, a Costa do Marfim prosperava como um ponto de encontro de comércio e intercâmbio cultural. O poderoso rio Níger, fluindo para sul, a partir do coração da África Ocidental, forneceu uma artéria vital para o comércio e comunicação. Ao longo das suas margens, surgiram reinos poderosos, cuja riqueza era construída no comércio de ouro, nozes de cola e escravos. Entre esses reinos, o Império Kong, fundado no século XVII, ganhou destaque. Os Kong, hábeis diplomatas e guerreiros, estabeleceram uma vasta rede comercial que se estendia por toda a região. Eles facilitaram a troca de bens e ideias, deixando uma marca duradoura na paisagem cultural da Costa do Marfim. A chegada do Islão no século XI enriqueceu ainda mais a tapeçaria cultural da Costa do Marfim. Comerciantes e estudiosos trouxeram consigo não apenas a sua fé, mas também novas ideias em arte, arquitetura e aprendizagem. Mesquitas surgiram em cidades e vilas, tornando-se centros de vida religiosa e intelectual. Hoje, o legado dessa rica herança islâmica pode ser visto na arquitetura, costumes e crenças de muitos marfinenses. A chegada dos exploradores portugueses no século XV marcou o início do envolvimento europeu na Costa do Marfim. Atraídas pelo lucrativo comércio de ouro, marfim e escravos, as potências europeias estabeleceram feitorias ao longo da costa. No entanto, foram os franceses que acabaram por se estabelecer na região, estabelecendo um protetorado sobre a Costa do Marfim no final do século XIX. O domínio colonial francês provocou mudanças significativas no tecido político, econômico e social da sociedade marfinense. A língua e a cultura francesas foram introduzidas, deixando um impacto duradouro na educação, administração e vida cotidiana. A economia mudou para a produção de culturas de rendimento, com o cacau e o café a tornarem-se as principais exportações.
Apesar dos desafios do domínio colonial, os marfinenses ansiavam pela autodeterminação. Após a Segunda Guerra Mundial, surgiu um movimento nacionalista crescente, exigindo o fim do controle francês. Finalmente, em 1960, a Costa do Marfim conquistou a sua independência, marcando um momento crucial na sua história. Félix Houphouët-Boigny, uma figura proeminente no movimento de independência, tornou-se o primeiro presidente do país, liderando a Costa do Marfim durante os seus primeiros anos como nação soberana. Um dos aspectos mais marcantes da Costa do Marfim é a sua notável diversidade étnica. Mais de 60 grupos étnicos distintos chamam a esta nação de lar, cada um com a sua própria língua, costumes e tradições. Esta rica tapeçaria de culturas é um testemunho de séculos de migração, casamentos mistos e intercâmbio cultural. Entre os maiores grupos étnicos estão os Akan, que habitam principalmente as regiões leste e central do país, conhecidos pela sua tecelagem complexa, festivais vibrantes e estrutura social matrilinear. Os Akan desempenharam um papel significativo na formação da cultura marfinense. Os Baulé, um subgrupo dos Akan, são famosos pelos seus artesãos qualificados e pelas suas elaboradas cerimônias fúnebres. No norte, o povo Mandé, incluindo os Malinke e os Dioula, deixou a sua marca na sociedade marfinense. Conhecidos pela sua longa tradição de narração oral, proeza musical e espírito empreendedor, os Mandé contribuíram para a vibrante paisagem cultural da Costa do Marfim. A cidade de Kong, no norte, outrora o coração de um poderoso império, permanece como um testemunho da sua rica herança. Seção 5 Festivais, ritmos de vida e celebração. Os festivais ocupam um lugar central na vida cultural da Costa do Marfim, oferecendo uma expressão vibrante de tradição, espiritualidade e comunidade. Essas celebrações são uma oportunidade para os marfinenses de todas as esferas da vida se reunirem, homenagearem os seus antepassados, agradecerem pela colheita e simplesmente se alegrarem com a alegria de viver. Um dos festivais mais importantes na Costa do Marfim é o Fête de l'Indépendance, comemorado anualmente a 7 de agosto. Esta ocasião alegre comemora a independência do país da França, em 1960. Cidades e vilas por toda a nação ganham vida com desfiles, atuações musicais e demonstrações de orgulho nacional. É um momento para os marfinenses refletirem sobre a sua jornada como nação e olharem para o futuro com esperança e otimismo. Outro festival significativo é o Fête des Masques, celebrado pelo povo guerré, na região oeste do país. Este festival gira em torno de máscaras elaboradas, cada uma representando um espírito ou ancestral diferente. Dançarinos adornados com trajes coloridos e máscaras realizam rituais complexos, buscando orientação e proteção do mundo espiritual. O Fête des Masques oferece um vislumbre das crenças espirituais e tradições artísticas do povo guerré. Seção 6. A arte da narrativa e o poder da música. A narrativa e a música
são partes integrantes da cultura marfinense, servindo como meios poderosos para transmitir conhecimento, valores e tradições ao longo de gerações. Dos griots, os contadores de histórias tradicionais da África Ocidental, aos ritmos contagiantes da música marfinense, essas formas de arte tecem uma rica tapeçaria de história, mitologia e comentário social. Os griots, muitas vezes descendentes de uma longa linhagem de historiadores orais, possuem um vasto repertório de histórias, canções e genealogias. Através de suas narrativas cativantes, os griots dão vida aos feitos de reis e guerreiros, à sabedoria dos ancestrais e às lições morais incorporadas no folclore. A música também desempenha um papel vital na sociedade marfinense. Dos ritmos tradicionais do balafon e do djembe aos sons modernos do zoglou e coupé décalé, a música marfinense é tão diversificada quanto o próprio país, seja a energia contagiante de uma pista de dança, as melodias emocionantes de uma canção de amor, ou as letras poderosas de um hino de protesto. A música serve como uma linguagem universal que transcende barreiras étnicas e linguísticas. Secção 7. Delícias culinárias. Uma fusão de sabores. A culinária marfinense é uma fusão tentadora de influências africanas e francesas, refletindo a rica história e diversidade cultural do país. De ensopados substanciais e carnes grelhadas, saborosas a molhos delicados e frutas exóticas, a comida marfinense é uma festa para os sentidos. Um dos pratos básicos da Costa do Marfim é o atieké, um cuscuz feito de mandioca fermentada. Frequentemente servido com peixe ou frango grelhado, o atieké é um prato versátil que pode ser apreciado no café da manhã, almoço ou jantar. Outro prato popular é o aloco, bananas maduras fritas até dourar e frequentemente servidas como acompanhamento. As influências culinárias francesas são evidentes em pratos como poulet braisé, frango grelhado marinado numa mistura de ervas e especiarias, e poisson à la sauce grine, peixe cozinhado num rico molho de palma. E, claro, nenhuma refeição na Costa do Marfim estaria completa sem provar o café ou o cacau local, duas das exportações mais famosas do país. Secção 8. Desafios e triunfos. Navegando no presente. Como muitas nações, a Costa do Marfim enfrentou a sua quota de desafios nas últimas décadas. A instabilidade política, as disparidades econômicas e as tensões sociais têm posto à prova a resiliência do seu povo. No entanto, apesar dessas dificuldades, o espírito da Costa do Marfim permanece forte. Os marfinenses são conhecidos pela sua hospitalidade, resiliência e crença inabalável num futuro melhor. Eles continuam a trabalhar incansavelmente para construir uma sociedade mais justa e equitativa, abraçando os valores da paz, unidade e progresso. O governo implementou iniciativas para promover o crescimento econômico, melhorar o acesso à educação e saúde e fomentar a reconciliação nacional. A comunidade internacional também tem desempenhado um papel no apoio à recuperação e desenvolvimento da Costa do Marfim.
através de ajuda humanitária, assistência ao desenvolvimento e envolvimento diplomático. O mundo tem apoiado a Costa do Marfim, ajudando a reconstruir infraestruturas, fortalecer instituições e promover a paz e estabilidade. Seção 9. Conclusão. Um legado de resiliência e vibração. À medida que a nossa jornada pelo coração da Costa do Marfim chega ao fim, ficamos com uma profunda apreciação pela rica herança do país, a sua vibração cultural e a resiliência do seu povo. Dos antigos reinos que outrora floresceram ao longo dos seus rios, à nação moderna que hoje se ergue, a história da Costa do Marfim é uma história de resiliência, adaptação e poder duradouro do espírito humano. O legado do seu passado está gravado na sua arte, música, culinária e tradições transmitidas de geração em geração. Os desafios que enfrentou apenas serviram para fortalecer a sua determinação, lembrando ao mundo que, mesmo face à adversidade, a esperança e o espírito humano podem prevalecer. A Costa do Marfim está numa encruzilhada, pronta para abraçar as oportunidades do século XX e XXI, preservando os tesouros do seu passado. À medida que o país continua a sua jornada de desenvolvimento e progresso, leva consigo as esperanças e aspirações do seu povo, determinado a criar um futuro melhor para as gerações vindouras.